Um dia estava a varrer a cozinha e encontrou 5 tostões. Foi logo para a janela. Quem quer casar com a carochinha, que é tão bonita e prendadinha? Logo chegou o João Ratão, que ao abrir a porta tropeçou e caiu. Não sono profundo. E não sei se foi, pensei, escrevi, sonhei sobre isto, mas pensemos bem, ter um público que é capaz de entrar numa sala de espetáculos, vai estar sentado às escuras, junto de pessoas que não conhece de lado nenhum, a ver algo que não sabe o que é que vai ver e que está disponível para ser manipulado, para ter as suas emoções e ser manipuladas. Se olhamos para o público dessa forma, o público é bastante aventureiro nisto. O público, quando vai ver um espetáculo, ele está-se a pôr numa situação que, se analisarmos desta forma, é espetacular eles estarem disponíveis a tal. O facto de não ser companhia ser uma companhia de digressão e que anda sempre de um lado para o outro, a fazer múltiplos espetáculos e assim, pensemos bem, claramente assim, público, quando se coloca nestas condições, eles próprios também, se calhar, são aqui um elemento fulcral, fundamental, e se calhar são eles os mais aventureiros nesta aventura toda. Olha, a minha memória mais antiga foi uma reunião que nós tivemos na altura 6. Eu, a Filipa, o Ruben, o André, a Neuza e a Ruth. Ou seja, quando tomamos a decisão depois de terminar o curso, de formar uma estrutura profissional, não fazíamos ideia do que é que viria pela frente, não é? Das dificuldades inerentes a escolher esta área, não é? Ainda para mais a criar uma estrutura. Mas foi assim, ainda muito jovens e ainda muito imaturos, não é? Com este sonho de poder criar uma companhia. Conta-se que o tio Califa vendeu a alma ao demónio por não se sabe quantos séculos de vida. O demónio usava boa para fazer cair na armadilha dos seus sortilégios as almas cristãs. O leiro, enfim, distribui as riquezas com as quais o diabo tentar a Cristo por aqueles que as desejam e venham solicitá-las. Oh, mas os laços de Satã apertam com tanta força a alma dos que têm pretendido estes tesouros maléficos. Perdem a razão. Os bens oferecidos pelo demónio são tão fortes, são tão abundantes e a embriaguez que engendram tão forte que o infeliz temerário debate-se como um cão assolado pelas vespas, ri como um possesso, é arrebatado e rola até à lagoa onde dá o último salto.
nós, num coletivo, de uma forma até bastante emocional, decidimos construir uma estrutura profissional de teatro marionetas. A companhia, na época, éramos um grupo de jovens, muito naivos, diria, mas com muitas expectativas e muitas esperanças e, acima de tudo, muito apaixonados, não só pela arte da marioneta, mas cada um muito dedicado àquilo que eram os seus objetivos. Lembro-me muito bem de estarmos reunidos na casa de um de nós e de pensarmos, vamos juntar-nos e vamos construir uma estrutura profissional de teatro de marionetas. E de alguma forma, ainda numa época em que a burocracia era feita de outra forma, ali no meio decidimos, ok, vamos avançar. Estávamos assim no início do ano de 2002 e os primeiros momentos foram logo momentos distintos. Ou seja, decidimos logo começar a criar espetáculos. Hoje escrevi para Calcanhar. No fim deste verão vais para lá estudar. Escolhe o que queres estudar. Quero ser marinheiro! Não! Escolhe outra coisa. Podes estudar leis ou medicina. Ou engenharia. Quero ser capitão de um grande navio. Oh. Esta manhã fui ao lugar de naufrágio, à ponta do norte. Fui acompanhar Knud em busca do corpo dos seus 2 filhos. A praia estava cheia de gente. Estavam quase todos completamente desfigurados de tanto terem sido batidos contra os rochedos da falésia. A praia estava cheia de gente. Cada um procurava os seus mortos. Knud só pôde reconhecer os filhos pelo anel de prata que ambos usavam no terceiro dedo da mão direita. Disse: maldito seja o mar! Não, Lance, não has de ser marinheiro. Escolhe outro ofício. Não quero amaldiçoar o mundo onde nasci, nem acusar Deus que me criou. Muda de ideias. Promete-me que nunca serás homem do mar. O primeiro contacto que eu tenho com o teatro de marionetas acaba por acontecer num workshop de verão. O workshop que tinha sido inicialmente pensado e criado, mais direcionado para um público mais de professoras e educadoras, que gradualmente, aos poucos, esse grupo foi começando a receber alunos mais novos e pessoas mais ligadas às artes plásticas e à expressão dramática. Durante essa formação, assim, a parte, se calhar, o mais espetacular foi a possibilidade de ter tido contacto com vários artistas, visitar vários festivais, ver imensos espetáculos, e foi dessa forma, se calhar, que aprendi mais, ou aprendemos, se calhar, mas foi ver o trabalho dos outros e tendo esse contacto direto com esses artistas, poder conversar com eles e ver de perto, sentir as coisas, pegar nelas. Termos estado presentes no festival, termos assistido a tantos espetáculos, conhecido artistas e também percebido, não é, porque nós estávamos no início ainda do curso, ainda pouco sabíamos da área das marionetas, não é? O que mais me fascinou foi realmente usar a matéria. Nós, por exemplo, no curso toda a marioneta era construída, eram muito materiais trabalhados, os silicones, era muito mais na área da escultura e não tanto de trabalhar a matéria mais orgânica,
E aí também me deu uma visão diferente do que podia ser, não é, um espetáculo com teatro de marionetas. Da mesma forma que no curso, por exemplo, nunca abordamos a ideia de manipulação de objetos, sempre foi muito próximo do que era a marioneta tradicional e não tanto uma abordagem mais contemporânea do que é o teatro de marionetas. E a viagem a Charleville, também fomos a um festival na Bélgica, que em turnê, ou seja, abriu-nos horizontes e também percebermos que outras possibilidades na área das marionetas poderíamos seguir, tanto que a companhia, se formos analisar, não é, todos os projetos, ou praticamente todos, têm muito esta linguagem mais da matéria, da terra, que é na realidade, pronto, uma descoberta que fizemos na altura do curso e que todos nós tínhamos algum interesse em desenvolver. Pouco depois, mesmo já no final, digamos que essa formação termina e a companhia surge automaticamente, logo. Quem tem medo levanta o braço. Quem tem medo? Não quero que ninguém braço levantado. Ninguém tem medo, pois não? Houve também, na altura, pensamos também em trazer uma linguagem distinta à área das marionetas, existiam poucas companhias ainda trabalhavam para um público adulto e o nosso primeiro projeto, ou seja, o primeiro projeto que nós pensamos foi exatamente para um público adulto. Foi o Moinho de Califar. Ainda não sabíamos nós, não é, que a área das marionetas depois seria muito mais dedicada a um público mais direcionado para a infância, mas pronto, a ideia inicial foi mesmo trazer uma linguagem distinta à área das marionetas. E por isso, aliás, os primeiros projetos, nós depois, falando também depois do percurso quer plástico, quer até dramatúrgico da companhia, percebe-se que houve alturas em que demos passos atrás, não é, para depois dar alguns passos mais à frente, mas a linguagem inicial era uma linguagem muito marcada pela área plástica e eu acho que até hoje também é uma das coisas que marca muito a Mandrágora, é este trabalho plástico, trabalho de pesquisa na área da construção e da manipulação das marionetas. Minha querida Carolina, neste momento recordo muitas coisas. Quando nos conhecemos em casa da Maria Antônia, quando me propuseste acompanhar-te,
toda a atenção dos preparativos. E de facto construímos nesse mesmo ano 2 espetáculos, A Senhora Paro e As Histórias da Velha Aldeia, mas rapidamente percebemos que a equipa que estava a fazer nascer a Mandrágora, que havia diferentes objetivos, e quando nós estreamos os 2 espetáculos, recordo-me que talvez tenha sido já no final, mais próximo do final do ano, ou seja, de março a novembro surgiu o Senhor Aparo, creio que foi em novembro que surgiu a história da Velha Aldeia, e nós já nessa altura já não éramos o núcleo inicial, porque algumas pessoas decidiram ainda continuar a sua formação, éramos mesmo muito jovens, os elementos andavam entre os 18 e os 19 anos, eu talvez um pouco mais velha, já tinha 22, talvez 23, e outros também decidiram que de facto esta fragilidade de construir algo onde vivíamos muito num campo utópico, não é? Do sonho, e não haver aqui uma sustentação financeira, pronto, desmembrou um pouco. No início da companhia, todos os elementos faziam tudo. Na verdade, todos tivemos formação e todos tinham vontade de fazer tudo, e sendo o início da companhia, também tínhamos que nos dividir por todas as áreas. Não quer dizer que hoje em dia ainda não haja esse acumular de tarefas por nós três, mas no início da companhia era mais presente. O que acaba por acontecer é que, gradualmente, à medida que a companhia vai crescendo, cada um vai se direcionando um pouco mais para aquilo que é a sua área de interesse e o que era o seu passado também. Sendo que eu já vinha de uma área mais plástica, e esse era o meu interesse de desenvolver aí, acabo por, gradualmente também, largar o palco, ainda que tenha participado em alguns espetáculos no início da companhia e tenha feito também as digressões. Foi algo importante, foi importantíssimo ter acontecido isso, da mesma forma que foi muito importante para a Filipe e a Clara terem tido contacto com a criação plástica e com a construção, porque isso trouxe-nos aqui também algumas ferramentas que são eu sabendo como ou quais são as necessidades para a manipulação, porque tive esse contacto, facilita-me imenso o que é a construção e a concepção depois de uma marioneta, da mesma forma que a Filipe e a Clara, tendo consciência de materiais e processos de construção, também lhes facilita imenso depois na parte da manipulação e a interação com a marioneta em cena. Serviço de secretariado. Exato. Ainda em 2004 fizemos nascer um festival de marionetas, porque nós também tínhamos dessa experiência que nós tínhamos tido de ir ver espetáculos, e nós víamos muita coisa, e tínhamos ido a vários locais, tínhamos ido a Barcelona, tínhamos ido à França, tínhamos ido à Bélgica, tínhamos visto muitos espetáculos, e também achávamos que era importante mostrar ao público outras coisas, também criarmos relações entre companhias nacionais, e em 2004 em Vila de Conde, que ainda estávamos nessa altura na cidade, criamos em 2004 e em 2005 o primeiro festival de marionetas, que se chamava Ponto Pequeno, um pouco em homenagem aos nossos grandes públicos, que eram de facto jovens, mas também porque nós éramos um festival pequeno e achávamos que o pequeno tem que ter visibilidade.
e era um pouco assim uma afirmação com muitas setas, com muitas direções. O festival potenciou muitas relações, não tínhamos financiamento, foi incrível, porque um dos festivais eu lembro-me que teve 1000 entradas no Círculo Católico da Praia de Vila de Conde, em 10 dias de festival. Nós tínhamos um orçamento que não ultrapassava os 1000 euros. E conseguimos que todas as estruturas que viessem ficassem alojadas, tivessem alimentação, recebessem um cachê, muito feito por este arriscar quase pessoal, e foi de facto um arriscar pessoal. Todas as companhias foram pagas pelo cachê dos bilhetes de entrada, dos espectadores que vieram assistir, ou seja, todas as estruturas. Vamos considerar que o orçamento global depois do festival ultrapassou claramente os 5, 6, 7 mil euros, tudo que adveio da boa vontade das estruturas, mas também das bilheteiras, dos maravilhosos espectadores que tivemos nessa época. Não tenho leite, não tenho café, nem açúcar. Bom dia! O que acaba por acontecer também é que, para a criação de uma marioneta, que a nossa companhia se calhar tem alguma coisa um pouco mais particular que todas as outras companhias não tenham. De espetáculo para espetáculo, ou mesmo dentro de um único espetáculo, nós somos capazes de trabalhar com técnicas diversas. Técnicas de manipulação, ou seja, implica automaticamente formas de construir completamente dispares. E isto deve-se ao facto de, como nós também dominamos várias áreas, várias técnicas, e também temos sempre o interesse de estar continuamente a inovar e a descobrir novas soluções, técnicas. Nós vamos construindo ou imaginando estas marionetas com uma técnica que se vai adequar melhor ao espetáculo em causa. Porque dentro do mesmo espetáculo pode existir a mesma personagem construída em dimensões diferentes, com técnicas diferentes e técnicas de manipulação diferentes. E essa diversidade de técnicas e linguagens dentro do próprio espetáculo e de espetáculo a espetáculo também é algo que caracteriza, se calhar, um pouco a companhia. Mas não consigo, se calhar, ter essa visão exterior, mas o público há de conseguir, porque, mesmo estando também muito próximo com a construção, muito próximo da construção, sendo o diretor plástico e está um pouco transversal a todos os espetáculos, não sou também o único construtor ou criativo plástico na companhia. Esta barca, onde vai agora que assim está enfeitada? Vai para a ilha perdida e há de partir sem demora. Para lá vai a senhora. Senhor! Ao vosso serviço. Parece isto um cortiço. Porque eu vazei de fora. Porém, a que terra passais?
o inferno, senhor! Oh, a terra é bem sem sabor. Quê? E também casam mais? E passageiro, me achais para essa habitação? Oh, vejo-vos uma infeição para ir ao nosso cais. Parece-te a ti assim? E em que esperas ter salvação? Que deixo na outra vida quem reza sempre para mim. Quem reze sempre por ti. Em 2006 começamos então assim a tentar perceber que as criações coletivas teriam de seguir outro rumo, havia vontades de caminharmos em sentidos distintos, que havia muita coisa que nos unia, mas também havia esta necessidade de dar voz aos nossos desejos pessoais. E em 2008 convidamos um encenador para nos vir dirigir, a mim e a Clara, o Ruben dirigindo também a parte da construção, já convidando outros artistas para virem fazer, nomeadamente a Patrícia Costa, que foi o seu primeiro trabalho de figurinos, ela hoje é uma grande figurinista. Então construímos o espetáculo das linheiras. E o encenador José Caldas veio dirigir, gostávamos muito do trabalho dele, também tinha sido nosso professor, no curso de Teatro de Formas Animadas que tínhamos feito durante 2 anos e meio em Vila do Conde, e de alguma forma ele abriu um novo ciclo dentro da própria companhia, que nos permitiu não só perceber o que nos apaixonava dentro das artes individualmente, mas também perceber que o trabalho com as raízes culturais, com o património local, o espetáculo foi ele próprio uma revisitação nossa à mulher, mas também ao património neste caso da região, o património mineiro, as mulheres contadoras de histórias, as mulheres mineiras, ou seja, houve vários elementos que nos permitiram, depois de 2008, perceber que a companhia iria entrar num ciclo diferente. Vento frio! Não me despenteias! Que arrancas os ninhos e rasgas as teias! Vento, vento! Que trazes o diabo! Levanta as saias! E gelas o rabo. Vento vil, que os ossos marejas! E o corpo derruba e tolhes os desejos. Foi no momento em que chamamos o José Caldas para ensinar o projeto. Foi um dos momentos em que notamos que o nosso trabalho, em termos de qualidade artística, e estamos a falar, não é, nos espetáculos, porque depois, por exemplo, este projeto, as Linheiras de Cuca Macuca, não se refletiram propriamente na venda dos espetáculos, porque nós fizemos muito, não sei porquê na altura, mas fizemos muito poucas apresentações do projeto. Mas pelo menos eu e a Filipa sentimos que pronto, enquanto intérpretes e manipuladoras, que evoluímos bastante neste projeto. Depois diria que também na altura decidimos que existiriam projetos uns dirigidos por mim, outros dirigidos pela Filipa, projetos que nós apresentávamos à Mandrágora. Também foi uma das alturas que marcaram a diferença depois também nos projetos. Acho que evoluíram bastante, porque quando crias em coletivo também é interessante, mas depois tens que saber, não é? E ao mesmo tempo depois o projeto acaba por não ser, não é, a pertença de nenhum dos três, na realidade, e às vezes se calhar nenhum dos três se identifica a 100% com o projeto. E essa decisão, não é, de dirigirmos os projetos e de podermos ser nós a apresentar estes projetos à Mandrágora, também acho que foi um ponto de mudança. E depois diria que
o apoio do Ministério da Cultura também foi outra altura em que existiu esta possibilidade de podermos investir mais nos espetáculos. Fum, 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 falho. Quantos burrinhos a zurrar nos atalhos? Fum, 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 falho. Quantas abelhas a zumbir no corteiro? Fum, 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 filho. Está na hora de acordar. A primavera que só está a chegar. Tic-tac, tic-tic-tac. Eu chegarei no tic-tac. Tic-tac, bate, bate um ponteirinho. Tic-tac, bate, bate um ponteirinho. Dar, uraie. Tic-tac, 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 tic-tac. Dar, urirai. Ai, 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 ai. Dar, uraie. Tic-tac, 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 tic-tac. Dar, urararararaia. A barca! Ele conseguiu virar! E a moura! Ele conseguiu salvar!
Santo Antônio leva a mim. Santo Antônio me levar, Santo Antônio me levar, ninguém tenha dado de mim. Chove, arriba, choquicha, a pinta, arriba, bala, 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 bala. Arriba, bala, 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 bala. Chove, show, Santo Antônio leva a mão, Santo Antônio leva a gado, Santo Antônio leva a mim. Santo Antônio me levar, Santo Antônio me levar, ninguém tenha dado de mim. Chove, bala, 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 bala. Show, arriba, bala, 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 bala. Show, 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 arriba pinta. Arriba, man, show, Gradualmente, estamos aqui a definir logo uma série de quase de regras, ou pontos, assim, de uma base, antes sequer de começarmos a desenhar, a pôr alguma coisa no papel. E tendo isto por base, bom, cores, texturas, técnicas de manipulação, dimensões, quantos atores é que vão estar em palco, que necessidades, quantas pessoas vão manipular esta marioneta. Tudo isto vai logo automaticamente definir ou guiar-nos aqui para começar a imaginar algo. O que acaba por acontecer no meu processo criativo é que eu gosto de ter estes pontos, estes bullet points, com bastante antecedência. E acabo por ir maturando na cabeça, vou pensando, costumo dizer que vai ficando ali com as ideias, assim, ali com o assunto atrás na nuca, e ir pensando ao longo dos tempos, dias, semanas, sobre o assunto. E só realmente mais tarde é que se calhar vou começar a colocar no papel os primeiros desenhos. E não sei se será assim comum ou fora do comum este processo, mas realmente gosto de ir pensando bem, imaginando as coisas cá na cabeça antes de começar a transpor para o papel. E mesmo no processo de começar a transpor, muitas das vezes eu vou acabar por desenhar, e é uma das coisas que eu falo bastante nas formações, vou dando para adultos, é que também é importante, ao colocarmos no papel, colocarmos aquelas ideias e conceitos que nós sabemos a partir de que não vão funcionar, só para ficarem registados e estão registados e marcados com quem? Isto não é uma solução, menos para agora, para este projeto, mas poderemos revisitar e rebuscar isto para outros projetos futuros. Foram já construídos muros à sua passagem. Muros! Irei! Que não vá dar-se o caso de minha Dulcineia estar do outro lado do mundo! Ai! Ai, senhor! Oh, senhor governador, tu serás governador da tal ilha e eu derrubarei os muros que me separam do outro mundo. Está doido! Completamente doido! Algum momento mais assim decisivo de turning point numa companhia que tenha acontecido ou que possa vir a acontecer, eu acho que será sempre um pouco isto, sempre através do crescimento e de mais elementos e de mais pessoas que possam vir a incorporar, sejam colaboradores espontâneos ou a tempo inteiro, colaboradores que possam vir a integrar a companhia, que possam, ao dedicarem-se a algo, libertar um pouco mais os elementos deste núcleo duro da companhia para eles poderem trabalhar ou investir em algo que seja de maior interesse. Por exemplo, temos o caso do livro que foi recentemente editado pela Filipa, que se calhar isso nunca seria possível numa outra época ou noutro período da companhia.
o que é que me fascina na área das marionetas? Pronto, são as possibilidades que a marioneta nos permite de contar uma história e principalmente este lado mais simbólico que eu vejo muito mais interessante a trabalhar com as marionetas. Eu, por exemplo, os projetos que eu desenvolvo, não é, têm sempre este lado muito simbólico do objeto, não é? O objeto manipulado que ganha vida, mas que ao mesmo tempo não é, ele próprio traz uma história com ele. E isso fascina-me bastante, da mesma forma que eu gosto de trabalhar com objetos, também gosto de trabalhar com a marioneta mais tradicional, e sempre neste contacto entre o ator e a marioneta. Isso também é uma coisa que marca muito a linguagem da companhia. A Clara criou a sua forma de estar artística e eu fui criando a minha visão. E a minha visão sempre envolveu muito um processo emocional, um processo de visão sobre as emoções e as motivações interiores que levam o ser humano a andar em frente, mas também uma relação muito grande com o património, com a memória, com questões da sociedade que se relacionassem com esta ideia de património imaterial, funções imateriais, perspectivas imateriais, um pouco também neste lado emotivo de eu própria desejar conhecer algo que pertence a uma comunidade, esta ideia de comunidade e de coletivo, tentar entender quais eram as funções das comunidades e quais eram as funções dos coletivos nos afazeres dos patrimónios, neste caso, sei lá, falando dos moinhos, falando dos espaços emocionais como as crianças, o nascimento de alguém, a afetação familiar, ou indo buscar o que leva os seres a estarem juntos, um pouco uma procura.